Nestes meses, estamos estudando livros do Novo Testamento. Nos primeiros meses deste ano, nos dedicamos a estudar os evangelhos, começando por Mateus, passando por Marcos, Lucas e no mês de abril estudamos João. E agora daremos um outro passo no estudo da Palavra de Deus e de um modo todo particular no Novo Testamento. Hoje começaremos a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos. E para preparar esta jornada que iremos fazer no mês de maio, nós agora vamos acompanhar um pequeno VT. Neste mês de maio, adentramos um novo estudo em nossa jornada bíblica. Vamos estudar o livro dos Atos dos Apóstolos. Em seu segundo livro, São Lucas conclui os acontecimentos presenciados por ele, começando pela ascensão do Senhor e descrevendo os rumos dos primeiros feitos apostólicos da Igreja. Seu livro fala sobre as viagens dos apóstolos por Jerusalém, Palestina e como a palavra de Deus se espalhou pelo mundo. Dando ênfase a alguns apóstolos e discípulos, São Lucas nos fala muito sobre a trajetória de São Pedro e São Paulo. É Lucas também quem, inclusive, introduz São Paulo aos textos bíblicos. Contando sobre sua conversão e sua fé, São Lucas traz a importância de Paulo para aquele momento em que a igreja se encontrava no início das missões evangelizadoras. Ao falar sobre Paulo, o livro nos prepara para a leitura das 7 cartas escritas pelo discípulo, conhecidas como Cartas Paulinas. Acompanhe conosco esse estudo durante todo o mês de maio com o padre Rodrigo Arnoso e com a nossa convidada, Francisca Sirlena Suzuki, que é doutora em Teologia Bíblica pela PUC de São Paulo. E agora vamos dar então início ao nosso estudo bíblico. E como já escutamos, teremos a alegria de nos acompanhar nessa jornada bíblica a professora doutora Francisca Sirlene Cunha de Oliveira Suzuki, ela que é doutora pela PUC de São Paulo em Teologia Bíblica. E mais uma vez queremos acolhê-la. Seja bem-vinda entre nós, Sirlene. Boa tarde, Padre Rodrigo. É uma alegria muito grande estar aqui para que nós possamos conversar sobre o livro do Atos dos Apóstolos, um livro tão importante e tão singular, né? Então, muito obrigada pelo convite e estamos, então, à disposição. É sempre uma alegria tê-la aqui entre nós. E para a gente começar esse nosso bate-papo, quem é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos? Então, o livro dos Atos dos Apóstolos, ele foi escrito lá pela década de 80, 90 depois de Cristo, então no primeiro século. E desde o segundo século, a tradição da Igreja dá essa autoria, ou identifica nessa autoria como o Lucas, o médico que acompanhou Paulo nas suas viagens, não? Então, a autoria é de Lucas. E Lucas, ele escreve para um destinatário, né? E o destinatário, tanto do Evangelho, que a gente já vai falar disso, né? Da primeira parte dessa obra, quanto em Atos, ele dedica a Teófilo, que pode ser, né, um destinatário real, né? E em grego quer dizer o amado de Deus, o amigo de Deus, ou pode ter sido simplesmente o destinatário que o autor pensou, né? O destinatário que ele imaginou que iria ler essa obra. E qual relação, então, nós podemos estabelecer entre o Evangelho de São Lucas e os Atos dos Apóstolos, que identificam, então, como autor o Lucas? Uhum. Então, a obra lucana, ela inteira, a primeira parte é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, não é? E a segunda parte, e nessa primeira parte a gente pode dizer que Lucas relata, então, todo o caminho que Jesus fez na sua missão terrena, né, até a ascensão. E depois, a segunda parte, então, que a gente conversa hoje, é o livro da continuação, né? É o livro
em que Lucas vai relatar, então, a expansão do cristianismo, né, a formação das igrejas primitivas, através das comunidades primitivas, e aí ele faz todo um caminho também com o depois, né, com os apóstolos no depois da ascensão de Jesus. Então é uma obra inteira e literariamente como se a gente visse uma dobradiça, né, com a primeira parte, então, com a história de Jesus, com seus ensinamentos, e a segunda parte, a continuação, então, dessa história com os apóstolos que receberam a força do Espírito. É um pouco isso. É interessante que no início da obra ele retoma o Evangelho. Isso é uma figura de linguagem, é um jogo, né, de palavras para introduzir a obra? Então, eu diria que não é um jogo de palavras, mas é uma fórmula, né, para que essa continuação fique muito clara, né, fique muito transparente, porque ele termina o Evangelho exatamente com a ascensão de Jesus, né, que ele está ali falando, né, após a sua crucificação e ressurreição, ele está ali ainda falando com os apóstolos, né, depois de 40 dias de aparições e tudo mais, e termina ali, né? Parece que termina meio seco. Ele ascende, né? E aí, quando começa o Atos, e tem uma outra coisa, né, que pela organização do Novo Testamento, essa obra ficou separada, né? Então, para que ficassem os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, precisou colocar então, né? Ou decidiu-se colocar então o Atos dos Apóstolos depois dos 4 evangelhos. Então parece, né, que é uma outra obra, mas não. Ele consegue fazer essa ligação, né? E não fica de forma nenhuma quebrada essa continuação, exatamente retomando, né? Então a ascensão, e aí ele começa, estou aqui com a Bíblia na minha frente, e ele começa já no prólogo, falando de novo com Teófilo, relembrando que Teófilo já conhece a primeira parte e tudo mais, né? Então, ele faz essa ligação, como se tivesse quebrado, né, a obra em 2, mas não, ele consegue fazer, então, dar essa continuidade exatamente por isso, retomando a última cena do Evangelho. Neste nosso primeiro encontro, nós estamos sendo introduzidos, né? Você que está aí nos acompanhando, você que está chegando agora no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estudamos os Evangelhos e hoje, com a Francisca, ela está nos mostrando, né, este 5º livro do Novo Testamento, que mostra aí toda a expansão do cristianismo. Francisca, o que nós podemos dizer do conteúdo existente dentro desta obra? Então, no prólogo, logo depois que Lucas fala com Teófilo e tudo mais, ele apresenta então novamente a ascensão e dá uma programação. Então, se a gente olhar para Atos 1:8, tem lá o programa, o que os apóstolos vão fazer dali para frente. Então, Jesus já deixa tudo muito claro, né? Recebereis uma força quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, há um programa, né? Há um projeto ali. E, a partir disso, então, a gente percebe, né, num todo, com um livro que tem 28 capítulos, né? Ele é composto por 28 capítulos, então tem narrativas extensas, né? Que se tornam até certos episódios que vão acontecendo, e eles então vão narrando aquilo que vai sendo trabalhado, vai sendo feito, né? São os feitos dos apóstolos. E ali então a gente percebe o quê? Que Lucas repete a ascensão, como a gente falou, né? Repete a narrativa da ascensão. Desculpa. Ele narra, então, a descida do Espírito Santo, né, no dia de Pentecostes,
ele faz o quê? Ele relata muitas das atividades missionárias dos apóstolos, né? Dá detalhes e tudo mais. Também o texto traz os discursos, né? São muitos discursos, são 7 discursos de Pedro e 11 discursos de Paulo. Então, o livro é repleto de discursos, que isso vai ajudando muito a entender, né? Todo esse projeto do plano de Deus. E ainda, Lucas fala do testemunho, ele relata, né? Diversas conversões de judeus, de gentios, né? Ao cristianismo. Isso também vai enriquecendo muito, né, o conteúdo do livro. E no meio de tudo isso, a gente vai entendendo e percebendo que não foi fácil para os apóstolos, porque ele relata os conflitos, né? Então, os conflitos internos e externos, né? Então, depois a gente, com o andar da carruagem, a gente vai poder falar melhor sobre isso, mas isso é muito importante, né? Os conflitos que eles enfrentaram para estabelecer, então, a igreja primitiva. E é claro, né? As viagens de Paulo, que depois a gente vai conversar melhor, mas também que ocupa um grande espaço no livro. Então, o livro do Atos dos Apóstolos, ele é um verdadeiro itinerário de evangelização, né? Ali tem método de trabalho, ali ele mostra como os discípulos e missionários do Mestre testemunham, né, os ensinamentos de Jesus quando Jesus estava ainda na sua fase terrena. Então, o livro é riquíssimo, o conteúdo é riquíssimo. Silena, muito obrigado pela sua presença no dia de hoje aqui no nosso programa Jornada Bíblica. Como você disse, são vários temas que iremos desdobrar aí neste mês de maio, em que você irá nos acompanhar nessa jornada bíblica que queremos fazer dentro do livro dos Atos dos Apóstolos. Certo. Então, eu agradeço e até a próxima semana. Até a próxima semana.